Como a LGPD afeta na prática o dia a dia das empresas? Como funcionário de uma empresa ou então um empresário, você já deve ter ouvido falar e até mesmo ter tido contato com a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa legislação que criou muitos direitos aos titulares, ou seja, todos nós que somos titulares dos nossos dados, temos agora direitos criados pela LGPD, mas criou também obrigações para as empresas. Essas obrigações derivam do fato de que as empresas são as maiores detentoras de dados pessoais. Então, para que elas estejam em conformidade com essa legislação, elas têm que criar alguns processos internos e organizar algumas atividades para que tratem corretamente os dados pessoais que foram confiados a ela. A primeira questão que se coloca nesse momento é que a empresa faça mapeamento de dados pessoais, ou seja, onde entram os dados pessoais da minha empresa, em que local ficam arquivados, quem tem acesso a esses dados pessoais, as pessoas que têm acesso foram treinadas e precisam realmente ter acesso a esses dados. Todas essas perguntas são feitas no mapeamento de dados pessoais. Além disso, é importante também que a gente veja nesse momento se o tratamento dos dados pessoais estão sendo feitos corretamente com as bases legais que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe, como por exemplo o consentimento, que é a regra para o tratamento de dados pessoais. Mas existem algumas exceções. As principais são o cumprimento de um contrato. Então, toda vez que eu preciso cumprir um contrato, eu não preciso do consentimento do titular. E cumprir uma obrigação legal. Também nesse momento, para cumprir uma obrigação, uma ordem legal ou uma legislação, eu não preciso do consentimento do titular. Para as outras questões, em geral, eu vou precisar desse consentimento. Então é importante saber como que a gente capta na empresa esse consentimento, seja de um cliente, de um colaborador ou de um terceiro. Isso vai ser feito por meio de uma cláusula expressa, escrita e separada de um contrato. O que nós víamos antigamente muito era um contrato padrão, onde as pessoas em algum formulário diziam que estavam de acordo com aquelas regras. E lá no meio desse contrato existia uma cláusula dizendo que o tratamento de dados pessoais podia ser feito pela empresa. A LGPD não aceita dessa forma. Essa cláusula tem que estar fora do contrato, de forma expressa e com o checkbox, que é aquele quadradinho quando a gente vai aceitar ou não alguma questão ali na internet, um formulário, ele tem que estar desmarcado. Também é importante que não tenha nenhum vício de consentimento. É muito comum, por exemplo, em jogos e aplicativos, a internet obrigar a pessoa a entregar os seus dados pessoais e o consentimento para ter alguma recompensa ou ter acesso a esse aplicativo. Algumas dessas questões são consideradas vícios de consentimento, que é quando a pessoa não quis realmente entregar o consentimento dela para o tratamento dos seus dados pessoais. Ela só fez aquilo porque foi obrigada ou para ganhar alguma recompensa ou obrigada para acessar alguma aplicação, o que a Lei Geral de Proteção de Dados não permite. O consentimento também poderá ser considerado nulo quando ele for genérico, ou seja, não definir ali exatamente a finalidade, a justificativa para que aqueles dados serão usados, a forma e também o período em que eles serão arquivados e utilizados pela empresa que está captando. Isso é muito importante. O ideal é que seja discriminado nesse local a forma e o prazo de tratamento dos dados pessoais. Por fim, a lei criou então diversos direitos aos titulares, como por exemplo o acesso à informação e aos seus dados, e também a saber o que está feito com seus dados e com quem esses dados estão sendo compartilhados. A lei criou também a possibilidade de revogar esse consentimento. Então, os titulares, toda vez que eles entregam o consentimento, eles podem, em qualquer momento, revogar esse consentimento. Para isso, a empresa tem que ter um canal onde o titular possa ingressar e fazer essa solicitação. Em geral, chamamos esse canal de portal do titular. E como a empresa faz para tratar as solicitações referentes a esses dados pessoais? Isso é feito por meio do encarregado de dados, ou DPO, Data Protection Officer. Esse é o profissional, pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, até mesmo externa à organização, que é responsável pelo projeto de adequação da empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, pelo recebimento das solicitações dos titulares e por fazer essa ligação entre a empresa e os titulares
e a empresa e a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então esse profissional, além de realizar os treinamentos, verificar se a empresa está agindo corretamente, ajustar os processos internos, ele também é responsável por fazer essa comunicação, recebendo solicitações dos titulares ou então da ANPD e verificando internamente a melhor forma de atuar ou responder. Porque muitas vezes o que acontece é que os pedidos dos titulares nem sempre eles devem ser atendidos pela empresa. Então esse profissional é responsável por decidir se naquele momento a empresa deve ou não seguir. Por exemplo, digamos que um ex-funcionário da empresa entre em contato pelo portal do titular e solicite a exclusão de seus dados pessoais. A empresa não é obrigada a excluir todos os dados pessoais daquele funcionário, pois ela deve ter o histórico de pagamentos, forma de prestação de serviço e todas as questões que envolveram essa relação entre eles. Então, dessa forma, o DPO, nesse caso específico, responderia ao titular que alguns dados solicitados não seriam apagados, apenas seriam apagados aqueles excessivos e não necessários à empresa. Já, por exemplo, na revogação de consentimento, a empresa sempre deverá revogar, porque o consentimento é um ato pessoal que foi concedido pelo titular e ele pode a qualquer momento revogar esse consentimento. Naquelas hipóteses em que a empresa está cumprindo um contrato ou então cumprindo uma legislação, ela não precisa desse consentimento. Então ela pode tranquilamente revogar e continuar tratando os dados para as questões contratuais ou legais que eles estão relacionados. Por fim, uma das obrigações da empresa também estabelecidas na Lei Geral de Proteção de Dados é a necessidade de criar um relatório de impacto. Esse relatório é feito por demanda, então toda vez que a ANPD solicitar, a empresa deve estar preparada para criar um relatório de impacto. E o que é esse relatório de impacto? Nada mais é do que o mapeamento de dados, ou seja, aquele caminho de onde o dado entrou na empresa, em que local ele foi arquivado, quem tem acesso, em que momento foi dado o treinamento e se esse acesso é justificável. Também vai explicar as formas de captação de consentimento desses dados, desse mapeamento, ou então as bases legais que permitiram que esses dados fossem tratados. Esse relatório vai conter também formas de prevenção de riscos, daqueles riscos que foram detectados por esse tratamento de dados, e também formas de diminuição do dano caso esse risco ocorra. Então, por exemplo, há um risco de vazamento de algum dado dentro da empresa. Eu fiz um treinamento e coloquei uma segurança adicional num software onde havia o risco. Se mesmo assim ele ocorreu, eu avisei os titulares para que eles pudessem tomar providências e acionei também algum departamento interno da empresa para que diminuísse esse vazamento e conseguisse conter para que esses dados não vazassem por um número maior de pessoas. Esse conjunto de regras que estabeleceram essas proteções e diminuições de riscos são incluídas nesse relatório de impacto e entregues à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essas são algumas das obrigações criadas pela LGPD nas empresas. Existem outras, mas as principais que nós devemos tomar cuidado, pelo menos para termos uma base da Lei Geral de Proteção de Dados e evitarmos problemas e prejuízos para a empresa e para os titulares, estão contidas nesse vídeo. Um abraço e até a próxima!